nosso talk das 20 horas e 2 minutos, falando sobre design gastronômico com, né, o nosso amigo Cássio Prado, né? E a Viviane também está aqui. E essa conversa eu acho que era bem legal, porque a gente consegue relacionar muita coisa em relação à arquitetura, design e gastronomia, são muito similares, tem muitos pontos em comum, né? E a gente vai falar sobre isso. Daqui a pouco a gente reapresenta o Cássio, que ele já participou de uma live nossa, tá? Mas, Viviane, suas palavras, suas primeiras palavras aí do dia. Boa noite para quem está chegando. Estou vendo várias pessoas entrando, vários amigos queridos. Dou boa noite para todos. Fico muito feliz que as pessoas estão aparecendo, interessadas no assunto. A gente tenta fazer bastante divulgação, né? Então, todo mundo sabe, né, que a gente já tem quase 5 meses, deve ter 5 meses de live já. Então, a gente está crescendo, assim, né? Tá vendo o movimento no Facebook, pessoas se aproximando, querendo participar. Já estamos com a agenda cheia em dezembro. Só temos vaga agora para janeiro, né, de participantes. Então, é bem legal, né, gente? Estou bastante feliz com o resultado desse trabalho aí que a gente vem desenvolvendo, tentando trazer o universo aí da arquitetura, da engenharia, das artes, do design e assuntos afins aí para o público geral, né? Porque geralmente os assuntos que a gente fala nessas lives ficam muito restritos à sala de aula, quando a gente está dando aula na universidade, ou então nos escritórios de arquitetura, engenharia. Então, são assuntos que eu sempre quis trazer para o público, popularizar um pouco as nossas conversas, e é isso que a gente está fazendo, né? Então, fico feliz que está tendo uma durabilidade, estamos conseguindo seguir em frente com ele. Então, é isso, gente. Boas-vindas para o Cássio. Obrigado. Fiquei feliz aí com a programação cheia de vocês aí. Muito contente, tenho certeza disso. E não esqueçam que a gente tem todo esse material, né, todo esse conteúdo lá no nosso canal do YouTube, né? Então, além de conversar aqui ao vivo, né, tudo isso vai para o canal e a gente está criando um repertório lá que eu acho que está ficando muito legal, né? Então, assim, se quiser saber mais alguma coisa sobre um assunto específico, é só ir no canal do YouTube, né? Hoje minha voz está péssima, né? Vocês perceberam, né? Mas ok. Tá. Só apresentando o Cássio rapidamente, o Cássio já conhece um bom tempo, chefe de cozinha há um bom tempo, atua no mercado há mais de 25 anos, né? Ele já deu aula em escola de gastronomia, ele faz eventos. Estou até vendo aqui, a gente já conversou, né, da última vez que ele esteve aqui também. Ele faz eventos sociais, corporativos, faz palestras, especialista em food stylist, enfim. O cara manja pra caramba de gastronomia, por isso mesmo que a gente, né, chamou ele para falar um pouquinho sobre essa questão do design gastronômico, né? E um pouquinho até, a gente pode até falar um pouquinho de food design, né, na continuação do aspecto do design gastronômico, né? Cássio, né? Se quiser apresentar e falar um pouco mais sobre você e depois entrar no tema, à vontade. Não, tranquilo, porque você falou realmente, tem um pouco de experiência aí, passa um pouquinho dos 25 anos já, né? E já dei aula no Senac, OTEC, já fui professor de curso de pós-graduação, né? Numa disciplina interessante que é o Food Design mesmo, né? Falando de vários aspectos do desenho e alimentação, né? E faço evento social, corporativo, conteúdo gastronômico, dou consultoria para bar e restaurante, né? Enfim, eu consigo agregar bastante aí para quem gosta de gastronomia e tenho a certeza que esse valor agregado é percebido com muito carinho e profissionalismo, com certeza. Não, legal. Eu vou até começar a falar, até para dar assunto aí para o Cássio falar, que é justamente, né, dessa questão que eu acho muito interessante, né? Saí Verão entrou aqui, ó. Oi, Cecília, tudo bem? Tem o pessoal que já tá aí, Cássio manja muito mesmo, né? Realmente, Cássio manja muito pra caramba. É um prazer, todos. Então, tá vendo aqui o chat. Então, uma coisa que eu acho muito interessante, né? Assim, o Cássio até pode adicionar, né, assuntos sobre o que eu vou falar agora, que é essa relação que eu tenho no design com a gastronomia, né? E eu brinco muito, eu falo que assim, o preparo de um prato está muito ligado à questão do design, né? Por quê? Poxa, eu preciso no design, eu preciso de um cliente,
eu preciso conhecer o material com o qual eu vou trabalhar, né? Eu preciso apresentar isso de uma forma que seja criativa, uma forma que tenha uma boa relação com o cliente que eu estou trabalhando, né? Então, por exemplo, se eu vou desenhar, por exemplo, sei lá, vou desenhar um carro, né? Cara, eu tenho que entender, né, como ele funciona, quem vai utilizar, quais as questões ergonômicas, etc. E eu não posso utilizar materiais errados. Se juntar 2 materiais errados, eu vou ter um problema grande que vai atrapalhar o meu projeto do meu carro, né? Vai ser de um recall depois, né? Na gastronomia, acredito que seja a mesma coisa, né? E eu preciso, né, saber como apresentar isso, preciso saber como isso vai ser produzido, né? Então, assim, quando a gente fala em design de produto, a gente fala em produção, né? E eu acredito que até tem um pouco de relação também com a questão gastronômica. E eu tenho que levar isso para o meu cliente vai consumir, né? E vai chegar um momento que o meu cliente também vai, né, jogar isso fora. Então, quando a gente fala em design de produto, a gente sabe até como que esse produto vai ser reciclado futuramente, né? Então, esse obviamente o processo em design de produto é muito mais complexo, mas resumindo, ele é mais ou menos isso, né? E sei lá, e aí, Cássio, né? Tem relação, não tem? Como funciona isso? Tem sim, viu, Eric? Porque, assim, quando a gente fala de design gastronômico, né? Então, a gente pega design é desenho, né? Gastronômico tem a ver com o universo de gastronomia. Então, quando a gente fala em desenho de gastronomia, é assim, tem muita coisa envolvida, né? Não é só um prato, de fato, né? Então, o que eu imagino é que um contexto geral, vamos pensar num restaurante, num estabelecimento de serviço de alimentação. Vamos pensar que, a partir do momento que eu crio a identidade desse local, né? E quando você cria a identidade, tem a ver o quê? Com o projeto, né? Tem a ver com ambientação, tem a ver com uma série de características que vão o quê? Começar a criar a identidade do local, né? Então, quando você cria a identidade, automaticamente, pensando num restaurante, você já vai o quê? Estabelecer o menu. Às vezes, Eric, o menu ele vem antes, né? Que nem eu montei uma hamburgueria, eu montei não, né? Não é minha, consultoria, assinei cardápio do Sulk Burger. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. É a primeira hamburgueria árabe do Brasil, quiçá do mundo, né? Tá em Pinheiros, é fantástico. E assim, quando me procuraram, eles queriam ter uma revolução na hamburgueria, que ela estava em tendência já, e com característica, né, extremamente histórica, com contexto histórico. E o dono, ele já é dessa descendência, né? Então, o que aconteceu? Ficou muito mais fácil desse briefing ser executado do que você pegar um restaurante japonês e criar uma identidade dele, né? O japonês é japonês, vai o quê? É decoração, ambientação, mas e que tipo de prato vai ser? Isso que tem diferença de um Sakamoto e de um restaurante mais simples. Por quê? Porque além da identidade, tem todo o quê? Tem todo um contexto do chefe de cozinha, do quanto ele tem de experiência, dos insights, porque os insights são individuais, né, Eric? Independente da situação, vamos pensar pelo lado da arquitetura, cada arquiteto tem um insight diferente. Claro que deve ter procedimentos de operações padrões, vamos dizer assim, para a realização de um projeto, uma nomenclatura semelhante, mas cada arquiteto tem um diferencial com relação ao quê? Aos insights, né? Que são aquelas criações, a experiência conta muito, sim, mas a partir do momento que você entra nesse aspecto de full design, né? Tem muita coisa envolvida, até chegar o quê? Num prato lindo, maravilhoso, que vai criar uma expectativa muito grande, e esse prato lindo, maravilhoso, ele já está no contexto do quê? De um restaurante de ambientação perfeita, de um atendimento exemplar, desde a hora do valet, né? Você já tem um atendimento diferenciado, né? Então, você entrou no restaurante, você já tem aquela energia de ambientação, você já tem uma comunicação adequada, você já tem uma proatividade de funcionários e até você escolher o menu. Escolher o menu, aí é a parte que vai começar a emoldurar aquela experiência, né?
E o que emoldura é o quê? São os pratos, né? São as preparações, são as criações do chefe de cozinha. E nisso está muito aplicado com relação ao contexto do ambiente, da tipologia do restaurante, né? Por isso que é muito importante. Mas não é só isso. Hoje está muito avançado, né? Eu falo de impressora 3D de alimentação. Isso aí é desde 2014, né? Agora, daqui a pouquinho a Polishop vai vender 10 parcelas R$19,90. Vai virar todo mundo vai ter. Ainda não, né? Ainda não. Assim como máquina de compostagem. Por que não tem máquina de compostagem doméstica, se a gente sabe que tem que salvar o planeta, né? É diferente. Todo o seu lixo se podia reverter, né? Uma maquininha de compostagem e plantar. Mas isso ainda tá longe, né? Mas eu acredito que com essa evolução, com a tecnologia, tudo isso vai ficar mais fácil. Mas quando a gente fala em full design, quando você tem o full design que é para o alimento, que é o espaço do alimento, que é para quem recebe o alimento, né? E para quem prepara o alimento, né? Então tem várias esferas, quando a gente fala em full design, que vai o quê? Criar um nicho diferente dentro do full design. Então tem o food stylist, que ele vai trazer o quê? O ambiente da comida numa preparação magnífica, ou vai desenvolver aquela fotografia perfeita para mostrar a textura que a marca precisa mostrar, né? Então você pega, vamos lá um exemplo, a Queijo Ziema, que vai fazer uma foto que precisa mostrar o queijo esticando, lindo, maravilhoso, ele precisa vender aquele queijo, né? Como você vai fazer esse queijo? Você acha que é pôr numa tostequeira, fechar, abrir, esticar? Não é assim, né? Tem várias técnicas. O hambúrguer, né? A caramelização de um prato, enfim, o sorvete. Você imagina como é difícil fotografar um sorvete, a espuminha da cerveja. Então, tem muito contexto envolvido com relação a diferentes nichos, né? Então, aí você pega uma empresa que faz o full design, que é para o cliente. Então, aí você já pega, por exemplo, um iogurte que é criado, a anatomia, aí já entra em criação de produto, né? Que aí já entra que você já se adequa quando você pega um iogurte que já tem uma modelagem perfeita, que aquele iogurte vai ter uma temperatura ideal, né? Aquela coisa toda. E tudo isso é pensado, né? E o alimento faz parte disso, né? Qual que é a textura do iogurte para ele não se sentir tão inadequado na embalagem? Qual que é a textura? Qual que é a temperatura? Enfim, tudo isso vai partir de um full design, né? Então, quando a gente fala em full design hoje, tem muita coisa envolvida, né? Não é só a montagenzinha de um prato. Você monta um prato, tem muita coisa envolvida, né? Dependente do serviço de alimentação, claro. Mas é mágico, né, Eric? Porque as pessoas comem com os olhos, elas criam expectativas, né? E estrutura de contexto de vivência cultural e vivência gastronômica. Então, eu acho que tem muita informação, né? Quando a gente fala em full design, para a minha área de gastronomia, hoje cresceu demais, né? Cresceu demais. Hoje é impressora digital, hoje é expectativas diferentes, hoje é uma embalagem que você recebe, né? Que você vai o quê? Você não vai jogar no reciclável, você vai usar o dia a dia. E se a empresa for esperta, ela vai fazer parte do seu cotidiano. Então, quem não tem um pote aí de um que pediu num delivery, que usa até hoje e que lembra dessa marca e que tem a memória afetiva e gustativa do próprio prato, então é muita coisa envolvida, né? Pode falar um pouquinho, Eric, se deixar, eu fico uma hora falando. Não, mas pode falar. Pode falar. Mas eu concordo com isso, né? Tipo, qualquer projeto aí de qualquer sistema de venda de alimentação realmente é uma coisa bem complexa, né? O interessante é isso, né? Há profissionais para cada uma dessas fases, né? Como o Cássio falou, cara, tem um designer de embalagem, né? Tem o engenheiro de alimentação que vai, né, perceber todas essas questões que você está falando e tal.
E tem também, né, nós aqui que vamos trabalhar com a questão visual, a gente vai trabalhar com a questão de uma coisa que o Cássio está falando, chama User Experience, né? A gente está falando muito da experiência do usuário também, né? De como ele vai se sentir naquele ambiente. Só um adendo, que tem uma pergunta, que é uma dúvida, como assim uma impressora digital de alimentação? Também tenho essa dúvida. Eu já vi, mas nunca vi ela funcionando. É uma impressora de fato, né? Ela tem funções de impressão de alimento. Então, você quer imprimir um purê de batata doce, você tem lá as cápsulas de inox que você insere batata doce, né? E ela vai dar modelagem para essa batata doce. Ou ela sai em estrelinha, ou ela sai em formato de colher, ou ela sai em... Nossa, que legal, hein? É que tá revolucionando isso no setor de hospitalar, que acham que a comida ainda é insossa, que não tem interação. Então, eu acho que vai crescer muito, né? Então, é só para responder realmente a dúvida de quem perguntou aí. É simples, é uma impressora onde você abastece com o próprio alimento e essa impressora vai dar o formato que você escolhe. E tem, se imaginar, batata, camarão, peixe, aí é de acordo com a tecnologia do fabricante. E uma curiosidade também, quem tiver curiosidade, no meu mestrado, inclusive vocês podem baixar também na internet, né? Eu fiz na época um levantamento de todas essas impressoras de comida, né? Então tem desde máquinas que misturam alimentos e fazem lá, tem uma que já sai dentro de um forno, que já vai assar o negócio. Tem, por exemplo, máquina para fazer recortes em alga, para fazer, né, o sushi enrolado com desenho diferente. Tem um negócio que desenha chocolate. Enfim, na época a gente até brincou de usar uma plotter laser, né, um laser para desenhar no chocolate. Derreteu tudo, ficou com gosto de queimado. Ficou legal. A gente fez isso na época. Mas, enfim, assim, é curioso, né? Então, quem quiser baixa, lá só procurar Eric Zompero, Cozinhas, mestrado, e lá tem um monte de exemplos da época, coisas muito mais atualizadas, né? Pode falar, Cássio. Não, estou dando parabéns pelo mestrado. Não, isso faz um tempinho já, né? Aliás, faz quase 10 anos. Deixa eu só fazer um comentário. É que eu acho que a Inês que perguntou, né? Eu acho que o pessoal tava pensando que era tipo Jetson, sabe? Que ia ser aí tudo, não precisava pôr o ingrediente. É tipo, você pensa e já. Ainda não tem. Ainda não tem. Ou melhor, né? Tipo Star Trek, né? O processador de alimento. Lá quero, né, uma cerveja vulcana, né? Aparece o negócio lá, então, assim, né? Não chega. Ainda não tem essa. Pintável. Mas começou para alimentar os astronautas, né? Tem uma história de alimentação para os astronautas, para eles comerem peixe, né? Para eles terem acesso a uma alimentação saudável, só que no espaço, né? Muito interessante. Mas vale a pena estudar sobre isso, porque eu acho que é o futuro. Em breve a gente vai ter mais acesso a isso. Agora é muito difícil, mas em breve vão ter impressoras alimentícias 3D fácil. Até que você falou do hospital, né? Eventualmente pode ser um negócio com maior segurança alimentar também, né? Você não vai ter contato. É muito maior. Tem várias características de índice fortíssimo positivo de segurança alimentar, o shelf life também, né? A simetria, padronização, não tem desperdício, né? Imagina você apertar um botãozinho que você sabe que o purezinho de batata lá, em forma de estrelinha, vai ter 80 gramas. Agora faz isso manualmente, vai sair 80, 85, 82. Aí você pensa numa empresa que faz 1 tonelada de batata doce por mês. Olha quanto que ela não vai ter de maximização de lucro e de desperdício, né? Então é fantástico isso. Mas eu sempre lembro, sempre que a gente fala dessas mudanças tecnológicas, eu falo assim, cara, o profissional vai continuar existindo, né? Tipo assim, vai ter que ter alguém que conheça, né, da questão da cozinha, do preparo de alimento para poder programar essas máquinas, porque também não é nada. Então, assim, sempre vai existir isso. E outra coisa também, né? Sempre vai existir duas coisas, o profissional e o doméstico, né? Eu brinco muito, né? Quando lançaram as impressoras a cores, né, as impressoras coloridas, nossa, a gente vai fazer tudo em casa, nossos cartões, não sei o que, tal. Cara,
Né? Não, né? Porque assim, a qualidade é diferente, né? Uma máquina profissional, né, que ela é diferente de uma máquina doméstica, né? Então, assim, isso Sim. sempre vai existir essa grande, né, diferença entre o que é produção profissional e produção doméstica. Por mais que você consiga uma produção doméstica legal, ela nunca vai ter aquela característica profissional, né? É verdade. À vontade, deixa eu tentar puxar de novo a Viane, mas pode falar aí. Pode falar, Cássio. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, não? Não. Não? Não, mas pode ir falando aí, deixa eu só puxar aqui, aceitar, ok. Pronto, só chamando a Viviane de volta. Viviane, chegou aí. Difícil, hein, hoje. Tudo bem, tranquilo. Tá. Então, pessoal, tipo assim, quando a gente está falando nessa questão não só do design gastronômico, mas também do food design, né, cara, envolve tudo isso, né? A gente espera, inclusive, isso é interessante, tem muitos trabalhos aí de mestrado, doutorado, falando sobre essa questão do não só do food style, mas do design gastronômico e da impressão de comida, impressão entre aspas, né, assim, impressão de comida. Nossa, tem muita coisa legal, tá? Você tem umas máquinas aí que já estão disponíveis e umas máquinas aí provenientes de pesquisas internacionais que são fantásticas, né, cara? Acho muito legal. Sim, com certeza. E aí, Cássio, o que mais? Vamos lá. Vamos lá, vamos pensar mais aqui Deixa eu pensar aqui, Eric. Quando a gente fala também na parte de design gastronômico, né? Aí envolve um profissional também que aí ele é ligado realmente à arquitetura, né? Um arquiteto, você imagina um arquiteto que entende de projetos de restaurante. Que interessante que é o caso de vocês, né? Que são arquitetos diferenciados. Claro que é. Porque quem entende de restaurante, ele vai ter um diferencial muito grande na hora que montar uma cozinha convencional e amadora, né? Que vão ter várias características, porque às vezes eu como personal chefe, né? Eu cozinho em diversas casas, então eu não tenho uma cozinha fixa, né? Eu me adapto em várias cozinhas. Então você faz as contas aí, quase 28 anos. Então já passei por bastante cozinha, de apartamentos, de casas, enfim, hotéis, né, restaurantes também. E cada cozinha, quando você tem essa linguagem de projeto, você consegue identificar se o arquiteto tem experiência em cozinha ou não, né? Tem situações ali que você olha e fala, não teve não tem experiência de fluxo operacional, né? E aí você percebe, é nítido, né? Aí você vê que tem panela que tem que ficar pendurada mesmo, porque se pra cozinha ali não vai rolar, né? E tem situações, é verdade, e tem situações que você olha e fala, meu Deus do céu, que medo, né? Então, exemplo bobo, né, que quando você pega a geladeira na frente do fogão, por exemplo, né? É uma coisa assim que vai aumentar o consumo de luz, né? Enfim, seja no profissional como no convencional e tem fluxos hoje, que aí eu vou deixar vocês falarem agora, de cozinhas bem montadas, tanto profissional como amadora, que cria um aspecto de organização, de operação fantástica, né? E tem muito gourmand, né? Tem muita gente que gosta de cozinhar, né? Hoje em dia tem marcas aí de fogões fantásticos, utensílios maravilhosos. Antigamente não tinha tudo isso, né? E faz parte também do design gastronômico, né? Os utensílios, os equipamentos, a linguagem de operação, né? Aí eu deixo vocês falarem disso, porque a propriedade é de vocês estão no dia a dia disso, né? Claro que às vezes eu monto um restaurante, ajudo a montar a cozinha, mas é claro que eu chamo sempre o Eric para fazer isso, né? Mas a partir do momento que essa operação está bem desenhada,
acoplada a um cardápio já, né, que é muito importante, o cardápio já estabelecido, você já tem a realidade do que vai ser, fica muito mais fácil. Concorda, Eric? E Vivian? Sim. Sim. Tem várias questões aí, né? Uma assim, tipo, quando a gente trabalha a questão do projeto da cozinha, tem a questão do fluxo, obviamente, em primeiro caso, ela é definida pela vigilância sanitária, né? Mas eu falo sempre assim, cara, vigilância é o básico, né? Tipo, a gente pode fazer uma coisa muito mais legal, né? A partir do fluxo determinado pela vigilância sanitária. Então, por exemplo, antigamente é bom, né? Assim, mas assim, quando eu comecei com cozinha, tinha pouquíssimos equipamentos, como o Cássio falou, né? E eram aqueles equipamentos duros, feios, tal, que era tipo assim, para cozinha industrial, né? Hoje a gente até chama de cozinha profissional e não industrial, porque era aquela coisa feia, dura, não sei o que. Hoje tem equipamentos tão legais, cara, que a gente deixa a cozinha aberta até para o pessoal ver esses equipamentos, ver a produção, ver o pessoal trabalhando, porque vira um show, né? Então eu acho muito legal. O design melhorou bastante também, né? Sim. O design dos equipamentos melhorou bastante. Muito, muito, muito. E foi legal que a gente acompanhou, né, esse desenvolvimento do design de produto aqui no Brasil, né? Porque veio muita coisa de fora e tal. Teve algumas empresas que começaram, né, a redesenhar os equipamentos e tal. E virou um show, né? Eu sempre brinco com isso. Eu acho que, né, a cozinha passou a ser um espaço para ser visto, né? Não aquela coisa que era escondida porque, nossa, o cara vai ver a cozinha e não vai querer comer aqui e tal, né? Isso antigamente, né? Hoje em dia não. Então acho que isso é um ponto interessante da cozinha. Ela virou um show também, né? Isso faz parte da questão, né, também, né, do food design aí, né? Como o Cássio estava falando, né? Isso está muito ligado, obviamente, né, à facilidade de produzir, né? Como eu falei, poxa, antigamente você tinha equipamentos que eram, inclusive, perigosos, né, para você trabalhar, né? Tinha algum... Nossa, Com certeza. Tinha equipamentos que o cara, nossa, estava sempre queimado. Nossa, mas isso é coisa de cozinheiro. Não, não é. Né? Isso é problema de equipamento mal feito, né? É verdade. É o posicionamento do equipamento que está errado, né? A gente não pode criar um layout numa cozinha que a pessoa vai se machucar, né? Não tem lógica isso, né? E antigamente tinha muito isso. Nossa, tinha umas fritadeiras, né? Umas fritadeiras que era difícil, era pesado, melhorou bastante, realmente. Sim, né? Tinha umas básculas que o pessoal ia ligar, queimava o braço, tal, ou mesmo para pegar panela em cima do fogo, né? Salamandra, né? Salamandra também, nossa, tem um monte de coisa que complicava a vida do pessoal, então. Felizmente hoje, né, mudou um pouquinho, de novo, né, essa questão de a gente dar a melhor experiência para o usuário, que pode ser o pessoal de produção da cozinha, né, não é só quem está no salão, né, a gente também tem que dar, né, boas condições para quem está trabalhando na cozinha, e que esse trabalho também seja prazeroso, né, utilizando os equipamentos ali, etc, né. Com certeza. Né? E não sei o que vocês acham disso, Viviane e Cássio. Já estou falando bastante, né? Não, Eric, fala. Eu particularmente eu acho bem legal que tenha mudado, porque até começou o pessoal a querer usar em casa. Quando entrou a arquitetura industrial, esse estilo industrial, foi meio para imitar, né, o que tinha nos restaurantes, aquele fogão industrial com forno embaixo. E aí, de repente, começou toda a indústria aí dos equipamentos a melhorarem o visual, começou a aparecer umas batedeiras mais potentes, melhores, mais bonitinhas, fogões, assim, tipo Viking, aquelas marcas alemãs que não são iguais aos industriais, mas são bem potentes em relação ao fogão normal, né? Que eu já cheguei até a instalar em algumas cozinhas e realmente, assim, a cara da cozinha tá ganhando, das casas das pessoas, tá ganhando uma cara cada vez melhor, assim, mais bacana, com uma cara mais profissional. E, assim, eu acho que ainda falta as pessoas aprenderem a mexer, né? Já instalei esses equipamentos em casas de pessoas que elas acabaram não sabendo usar os equipamentos, tiveram até que ter aula com as empresas que fazem para saber usar, né? Porque não é exatamente igual um fogão normal. Mas, enfim, essa mistura de cozinha profissional com cozinha doméstica ainda é um pouco complicado, né? As pessoas querem, mas nem sempre dá certo o uso no dia a dia, né? É verdade, com certeza. Só fazer um comentário aqui, eu estou tentando lembrar o nome do liquidificador, era, sei lá, blend alguma coisa, vamos ver se o Cássio lembra, então. Cara, esqueci o nome do... Deixa eu só ver se eu acho aqui, não estou achando, mas enfim. Era um liquidificador que era pouco conhecido, né? Eu esqueci o nome,
Cássio, você vai lembrar desse negócio. E assim, era um liquidificador americano, né? Era pouco conhecido e tal. Daí eles lançaram na internet uma série de vídeos, né? Que o que ficou mais famoso foi assim, ó. O nome do liquidificador, né? Tritura até um iPhone. Eles jogavam iPhone no liquidificador, tijolo, tudo que for assim para provar que o liquidificador era bom pra caramba, né? E daí foi engraçado que eu lembro que na época os meus clientes começaram, mas eu quero aquele liquidificador do iPhone, não sei o que, tal, né? Assim, olha só o golpe de marketing desse pessoal. Com certeza. Acho que era Blendtec, um negócio assim, o liquidificador na época. Acho que era Blendtec, se não me engano era isso. E olha só, né? Se vocês procurarem lá, Blendtec iPhone, vocês vão ver eles triturando o iPhone no liquidificador. Mera curiosidade aí para vocês. Eu tive uma experiência, gente, que eu instalei um fogão, a cozinha inteira do cliente era Viking, né? É uma marca que estava na moda na época, ele comprou tudo, geladeira, tudo. Só que a coifa, ele não comprou da Viking, não lembro exatamente por quê. Era alguma coisa a ver com design e tal, então ele comprou o fogão e a coifa não era da mesma marca, perceba. Aí a empregada, né, a pessoa que usava todo dia era a moça que cozinhava. Então, o fogão, não sei quantos mil BTUs, né, a cada boca do fogão. Então, ela tá acostumada com o fogão normal. Com a coifa ligada, ela tava fazendo uma massa. Quando ela foi pegar a massa para jogar no escorredor, que ela voltou, o fogo tava ligado, né? A boca tava ligada. Ele derreteu a coifa. Uau. A coifa começou a cair os pininhos, assim, aquele negócio que faz que acende a luzinha, tudo começou a escorrer. Nossa. Por causa da temperatura do fogão. Então, assim, o uso doméstico ainda não é muito fácil, mas as pessoas sempre querem, as pessoas querem. É que são exigências diferentes, né? Quando a gente fala assim, cara, já tive cliente também que quis colocar, né, equipamentos de produção industrial dentro da cozinha e tal, né? Daí sim, né, eu recomendo até a Viking, que não chega a ser industrial, mas tem essa cara, tá? É um fogão maravilhoso e tal. Mas já teve gente querendo colocar fornos da Macon, essas coisas assim, sabe? E daí assim, realmente, né, não faz muito sentido, porque realmente são equipamentos de uma potência muito maior, né? Exigências muito maiores, tal, né? Mas a gente já colocou até forno combinado, né, em residências, que é legal, né? O Cássio, né, manja pra caramba disso e ele produz para o pessoal aí que, né, tem forno combinado em casa, né? Normal, com certeza. Não, se a pessoa souber usar, tipo, se ela for versada, né, na arte culinária e souber como que usa e o que faz com essas coisas, é fantástico. O problema é quando a pessoa não sabe, né? Ou então vai deixar pra tipo, a cozinheira, tá, usar. Às vezes acaba que o equipamento não faz o que deveria fazer, né? Às vezes acaba até sendo problema. Quando não souber, já chama o Cássio. Do iPhone. Pode falar, Cássio. Aí vai virar o liquidificador do iPhone, né? Vai ver que alguém derrubou o iPhone lá e eles descobriram que ele tritura. Já era. Essa proposta de marketing da Blendtec foi muito boa, cara. Tipo, viralizou na época, né? Foi muito boa. Cássio, queria perguntar outra coisa que eu acho muito legal. Uma vez a gente conversou e tal, sobre os desenhos dos pratos, né? Que a gente tá falando um pouquinho de design, de projeto do prato, né? Como funciona isso, né? Nós, como arquitetos, por exemplo, a gente tem um monte de teorias, técnicas. Tem a questão da Gestalt, né? Uma vez eu comecei a analisar pratos através da Gestalt, que eu achei muito legal, né? E, né? Como que surgem esses preparos de prato? Tem referência, não tem? É só uma questão de criativa, né? Assim, né? Como produzir aqueles pratos super bonitos, belos, que a gente olha e fala, não queremos comer, vamos só fotografar, né? Assim, né? Sim, legal, com certeza. Né? É muito interessante, assim. Primeiro, entender a proposta, né? Então, vamos lá, vamos dar um exemplo. Vamos falar de um prato aí. Vou falar de um prato que eu faço, que é um ceviche de cogumelo, certo? Ceviche de cogumelo trufado, uma espuma ou um suspiro nitro de batata doce e pérolas de coentro defumado. Vamos pensar assim, tá?
Você já Nossa, vê que, simplesinho esse. você já vê que já é uma coisa assim que já é um prato que chama atenção, já cria uma expectativa, né? É importante isso, criar essa expectativa. E nada mais é do que um ceviche de cogumelo. Mas a apresentação, ele tem que ser a apresentação. Primeiro, o cogumelo tem que estar numa textura extremamente perfeita, suculento, né? Não pode estar aquela coisa amolecida, porque senão você não consegue dar ênfase no prato, né? Quando a gente fala em ceviche, a gente está falando de um prato que ele tem líquido, né? Então, se ele tem líquido, jamais vou servir num prato raso. Já começa aí. Quando a gente monta um prato, a gente tem que escolher também que prato que você vai utilizar. Que linguagem é essa que você vai passar para o cliente? Se é uma coisa de... Depois me lembra que vou dar um exemplo assim, espetacular com relação à diferença de utensílio, que pode realmente ser positivo, mas também pode acabar com a proposta, tá? E assim, quando você escolhe o prato adequado, parece que a montagem já fica muito mais fácil, né? Então, se eu pego, vamos lá, a gente falou num ceviche, ou eu posso pegar uma taça de martini, que fica lindo, maravilhoso, né? Que ela tem aquele vão embaixo, você cobre com leite de tigre, faz uma brincadeira com o ceviche, os suspiros nitros tem que estar bem no time certo, porque tem que sair fumaça da taça, né? As esferificações, elas têm que ser muito perfeita, porque na hora da fotografia tem que mostrar que é uma esferificação, tem que mostrar que o suspiro está saindo fumaça, tem que mostrar que a taça do ceviche está dando destaque, se bem que fotografar taça, meu amigo Mauro Holanda, os fotógrafos de plantão aí sabem que não é fácil não, né? Porque ela é transparente. Você é fotógrafo, Eric, você sabe também. Ela é transparente, né? É muito difícil fotografar taça, né? E assim, se você pega um prato raso, aí ferrou, porque o ceviche é líquido, vai ficar estranho, não vai ter altura, né? Se você já pega um prato fundo, aí você já deixa o leite de tigre lá no fundo, já dá elevação na estrutura dos cogumelos, já vai dando altura no prato. Isso é muito importante, né? Primeiro, simetria. Segundo, utilização de cores, que é muito importante quando você monta um prato. A finalização de um prato, ela tem decorações funcionais e decorações não funcionais, né? Aquela história de que tudo está no prato se come, eu não concordo muito, porque tem decorações funcionais e não funcionais, né? Você quer fazer uma decoração e usar uma canela em pau, você pode, né? O máximo o cliente vai fazer o quê? Vai tirar, vai pôr no cano, não vai comer a canela em pau. Tomara que não. Porque o que acontece? Tem muita gente que fala, tudo que está no prato se come. Você vê muito esse negócio de Masterchef falando, tudo que está no prato se come. Mas depende da situação. Se você quer, que nem a canela em pau, em bastão, se você põe num líquido, ela vai liberando sabor, né? Ela vai liberando aroma. E ela ali, num drink, fica fantástico, né? Não quer dizer que você vai comer a canela em pau. E ela tá ali, né? Você não é uma coisa... Então tem decorações funcionais e não funcionais, né? A partir do momento que você dá cor, você mostra a textura, e às vezes, Eric, aí entra até projeto mesmo. Peraí, eu vou usar um prato retangular, a minha cenoura glaciada vai ficar no meio, você faz desenho, cenoura glaciada, sabe assim, como se fosse um projeto de um croquis, de um layout, vamos dizer assim. Você layouta pratos também. Tem restaurante que você pega lá o prospect de fotografia, de apresentação dos pratos, tem lá todos os desenhos, quantos centímetros que fica de distância, porque aquilo ali tem um contexto visual, né, Eric? E quando você monta um prato, você está passando esse contexto, você está passando essa informação. E é muito importante você passar a informação de um prato, né? O prato já tem um nome diferente, então ele vai ter que ser
o prato, né? Vai ter que, se você olhar e criar aquela expectativa, falar, meu Deus do céu, né? Se for uma entrada, você fala, nossa, que entrada linda. Se você pagou um menu degustação, você já está pensando na sobremesa, né? Você fala, nossa, se a entrada é assim, eu quero ver a sobremesa, eu quero ver o prato principal. Então, você já está naquela expectativa, já está naquela excitação de querer uma experiência, né? E, claro, que a finalização de um prato é resultado de uma cozinha bem comunicada, bem limpa, bem estruturada, bem operacionalizada, né? Então, é muito importante isso. Então, existem pratos e pratos, né? E, claro, tem insights, tem carinho, amor, né? Técnica, enfim, tem muita coisa envolvida quando se monta um prato, né? E, às vezes, o cozinheiro, ele prepara com tanto carinho que já está na interação, né, Eric? Vamos lá, você vai no Degas, come um parmegiana, pediu lá um arroz, batata e o parmegiana. O máximo que você vai fazer é molhar a batata no molhinho, e cortar o parmegiana, misturar no arroz, né? Mas que sabor que vai ter? Aí você está lidando com comfort food, com memória afetiva, gustativa, vai matar a fome, enfim, né? Mas quando você pega um prato que você precisa interagir para te remeter um sabor, para te remeter um gosto, né? Então é muito diferente. A mesma coisa os vinhos, né? Quando você pega uma preparação que harmoniza, ou ela cria um sabor e gosto diferente, ou ela traz uma potencialização daquele ingrediente específico, né? E quando ele não harmoniza, fica aquela coisa estranha, né? Fica metálico, fica uma situação que não tem tanta salivação, enfim, já quebra o palato, né? Até cerveja, você que é mestre em cerveja, a gente sabe disso, né? Cria todo esse contexto da harmonização. E prato é isso, Eric. Então, o prato em si, o utensílio, tem a ver, o talher que você vai usar tem a ver, né? A informação da montagem, coloração, textura, altura, né? Tudo isso tem a ver, com certeza. Nossa, super interessante o que você falou, assim, me remete muito também à questão das obras de arte, né? Tipo assim, qual que é a intenção de uma obra de arte, né? Mudar o humor das pessoas, colocar elas numa situação diferente daquela que ela estava, né, alguns segundos atrás, né? Eu até brinco, a sensação da obra de arte do uau, né? Tipo, eu ver alguma coisa, né? Eu apreciar uma obra de arte e falar, nossa, uau, né? E a comida é a mesma coisa, né? Muitas vezes chega um prato na nossa frente e olha e fala, cara, uau, né? Tipo, quero provar isso, quero saber o que é isso, né? Quero saber a informação que está passando, né? Informação é o que a gente também fala em questão de arquitetura, design e obras de arte, né? Então, assim, né, se o prato passa uma informação, pode ser uma informação afetiva, pode ser qualquer tipo de informação tátil, gustativa, enfim, né? Até auditiva, né? Aquela brincadeira de quebrar o creme brulee, aquele barulhinho é fantástico, né? Maravilhoso, pãozinho, né? Crocância. 5 sentidos. Exato, né? Usar os 5 sentidos, é muito legal, eu adoro essas experiências. Exatamente, gastronomia é design sensorial também, né? Se a gente for pensar assim de um modo um pouco mais grande, né? E você estava falando também sobre uma outra questão, né? Da formatação dos pratos, né? E eu lembro, sempre que você fala disso, eu lembro dos princípios da Gestalt, né? Alinhamento, proximidade, né? Todas essas questões que, hoje, se a gente olhar um prato, tá relacionado também a isso, né? É por isso que eu sou muito fã, né, do trabalho, não só do Cássio, como de todo o pessoal aí que trabalha com comida, que eu acho muito legal, né? É fantástico, né? Enfim, pessoal, perguntas? Viviane, Cássio, pode falar que tem tempo mais ainda aí. Tinha mais alguma coisa que eu ia falar que eu esqueci agora? O pessoal tem que participar também. Grandes exemplos, né? Isso é importante. A Inês perguntou... E a questão de reciclagem Porque assim, eu acho muito legal esses projetos, tipo o Petit, que é um restaurante aqui em Perdiz, tem um projeto assim, que eles plantam a própria comida orgânica, né, ali, tudo que é salada, tudo que é legume,
o que sai, se sobra, eles fazem compostagem, da compostagem eles põem na planta. Eu acho um projeto muito legal essa ideia, além da comida ser boa e eles terem também toda essa preocupação com a apresentação do prato e tudo mais. Eu sempre fui muito bem servida, todas as vezes que eu fui lá. E eu acho muito legal essa história, porque realmente, assim, para mim a perfeição, né, da questão da culinária. Você plantar, servir, aproveitar o resto da alimentação, compostagem, plantar de novo. É incrível, assim. Eu acho uma ideia fantástica o projeto deles. Sim, sim. Hoje em dia tem bastante restaurante com essa ideologia, né? Isso é importante, a gente precisa disso, com certeza. Pergunta? Aí. Só vendo aqui, a Mili falou exatamente isso, né? Faz toda a diferença a apresentação de um prato, né? Ao degustar, ativamos todos os sentidos e nos leva às nossas memórias também, exatamente, né? Eu acho que isso é muito legal. Mas é perfeito isso, né? Que a Mili falou. Mas tem uma questão também que a Viviane falou agora, que é a questão do atendimento, né? De como funciona isso. Eu sei que o Cássio, por exemplo, ele treina também brigada de restaurante, né? Justamente para, né? Porque assim, vou dar um exemplo, assim, né? Dependendo do restaurante que você vai, os atendimentos são muito diferentes. Tem atendimentos super cordiais, tem atendimento que o cara sabe o que você vai querer antes de você falar, né? Tipo, então, assim, como funciona isso, né? Dá para treinar de verdade esse pessoal ou é uma coisa, né, da pessoa mesmo, né? Porque isso também faz parte do food design, também faz parte, né, do user experience, da experiência do usuário, né? Acho que isso é importante. Sim, com certeza. Uhum. Mas assim, eu vejo, tem muita relação com relação à vontade de dar uma excelência no atendimento, claro, mas também tem técnicas, né? Você tem que saber ouvir o que o cliente quer, né? Você tem que ser muito bom fisionomista, que é muito importante. Se o cliente vai lá uma vez, você prestou atenção, se ele volta, você sabe que ele ficou feliz naquela mesa. Imagina você, a mesma mesa, né? Vamos tomar um negronezinho, que nem o senhor tomou na terça-feira. Nossa, o cara já fala, meu Deus do céu, que diferença, né? E até quando você retira um prato, por exemplo, sabe, assim, que você sabe que tem diversas formas de você retirar um prato da mesa. Tem gente que tira e não fala nada, né? Tem gente que tira e fala, gostou, né? Tem gente que tira, vamos ver um próximo prato, né? Ou tem gente que tira já interagindo de uma forma que, imagina você comeu tudo, o cara vai tirar o prato e vai olhar para você, bom trabalho, hein? Sabe assim? Tem coisas assim que vão cativando o cliente. E é isso que faz a diferença. Por isso que tem garçom que ele sai do restaurante, vai para outro cliente e vai para outro. Tenha certeza que o garçom leva cliente, né? Você imagina a quantidade de cliente que os garçons do Pirajá, vamos dizer assim, que é bem antigo, não tem, né? Tem muitos restaurantes que, quando tem esse atendimento de cordialidade, né? E tem restaurantes extremamente tradicionais, né? Que a gente pega ali, o Família Mancini, então, Jardim de Nápoles, a Bruzi, né? São restaurantes assim que extremamente antigos, que tem realmente um atendimento em excelência e que o garçom tá lá há 35 anos, 45 anos. Você vai, né, o general... O Leles. O Leles. O Leles, né? O pessoal atende minha família, acho que desde que minha mãe começou a namorar meu pai, sei lá, é o mesmo, mas é maravilhoso o atendimento. E olha que energia que passa, né? Como que você vai se sentir num restaurante desse? É muito interessante isso. Tem técnica, hoje tem, né? Tem técnicas que você sabe se o cara é profissional ou não. Às vezes você dá aquela simulada, e aí entrou uma criança com um idoso, com uma mulher mais nova e um deficiente. Você atende quem primeiro? O cara, claro que é o idoso, né? Vai direto pro homem, né? Sempre, né? O atendimento é sempre direto pro homem. Nunca, né? O homem nunca vai ser atendido. Primeiro a criança, depois o deficiente, depois a mulher mais velha, a mulher mais nova, o homem mais velho e o homem mais novo, né?
Então, você pega um garçom profissional, Mas não ficar por último. você faz uma simulação dessa, você sabe se o cara atende mesmo, né? Então, tem essas situações que, a partir do momento que você quer saber da prestatividade, da proatividade de um restaurante, derruba o talher no chão, cara. Derruba o talher e conta quanto tempo, né? Quanto tempo você vai ter um talher novo na sua mesa. E falo mais, hein? Um talher novo na sua mesa, sendo que ele vai entregar sem colocar as mãos, né? Sabe assim, no prato, para mostrar que é outro talher, é uma outra coisa, entendeu? Sabe assim, que ele pegou, ele teve esse cuidado. Então tem várias situações de serviço, de salão, que é muito mágico, porque ali é o tete a tete com o cliente. É diferente da cozinha. A cozinha você tá na magia ali, mas você fica esperando perguntar pro cara do salão, e aí, o cara gostou? Tá feliz? Né? Porque a cozinha tem essa expectativa de né? De backstage. E aí, gostou? E aí? O cara do salão não, é linha de frente. Ele levou, o cara pegou e falou, esse não é meu prato. Ou pegou e falou, nossa, que delícia. Posso falar com o chefe? Posso... E assim, o salão, não adianta. O salão tem que ser muito bem treinado. E a comunicação do salão tem que estar muito bem ligada com a cozinha, né, Eric? E isso faz parte também de um full design, assim, fantástico, cara. Uma boqueta bem feita, uma estrutura de circulação, né? Então, assim, a partir do momento que o salão ele interagir com a cozinha, não vai ter pedido errado, não vai ter um prato que você pede, o garçom volta 3 vezes para falar que não tem o mesmo prato, ou tem... Isso é chato. Ou tem situações que você pede uma coisa, ele, só um minuto, eu vou lá ver. Vamos supor, o prato é arroz negro, musseline de mandioquinha e peixe empanado. Eu falo, eu quero esse aqui, número 2, enfim. Eu quero, senhor, não temos o arroz negro, pode ser arroz vermelho? Pode. Tá bom, não tem problema. Aí ele volta, desculpa, mas o peixe empanado, ou seja, troca o prato, é mais fácil, né? Não é mais fácil, porque assim, ele não tem essa comunicação. Então, assim, quando você dá treinamento para a galera de salão, os caras têm que conhecer o cardápio. O maior erro, Eric, não sei quem tem restaurante aí que está aí com a gente, a equipe do salão não conhece os pratos que eles vendem, cara. Eles não comem os pratos. Como que você vai vender uma coisa se você nunca comeu? E a maioria é assim. Eu falei, já comeu? Não, não comi. Como que você vende um negócio desse? Então, sempre quando eu faço consultoria, primeira coisa é o quê? Desce o cardápio inteiro, todo mundo vai comer, todo mundo vai provar, vai falar o que achou, percebe que é muito importante esse soft open aí de salão, porque os caras trabalham com a expectativa, já sabe, já comeu, já vende com mais emoção, né? Faz o teste, cara. Quem conhece o que está vendendo é um atendimento. Quem não conhece é inseguro, passa desconfiança, né? Tenta burlar até o cardápio porque ele não conhece, né? Já teve situação de restaurante mexicano, o cara chegar e sabe aquela queijadinha, né? Que é aquela tortinha, aquele pãozinho, não é pãozinho, né? É a tortilha cortada em forma de pizza, pequenininha, você vai com guacamole, sour cream, frijoles, enfim. O garçom tava falando, eu tenho queijadinha. Percebe? Queijadinha, cara. Por quê? Quesadinha, né? E você contrata um cara, mas você não fica em cima dele para ele aprender a falar. Percebe? Então tem muitas pérolas de cozinha, dá até para escrever um livro, Eric. Imagino, com certeza. Toda a sua linguagem, tendência, o full design, ele vai trabalhar com muito mais facilidade. Vou contar uma história, então. Oba!
Não, tem que ter a ver exatamente com isso, né? Estava num restaurante que era... Isso faz um bom tempo, na verdade. Faz um bom tempo, na verdade. Um restaurante de comida brasileira, super famosinho, ficava ali na região da Augusta, na rua do lado. Esqueci o nome agora, mas enfim, né? Estava eu, né, a minha namorada na época e o pai dela, né? E a gente conversando, né? Tipo, né? Tal. E ele falou que na casa dele, a comida que a gente estava comendo, que eu nem lembro o que era, que ele gostava de comer com banana frita, né? Era banana frita que ele falou. Tava... Cara, isso conversando eu e ele, né? Passou uns 5 minutos, veio o garçom com um pratinho de banana frita, né? Colocou na mesa, né? A gente olhou, né? Não, é cortesia da casa. Cara, ganhou 1000 pontos, ganhou. Né? Legal, hein? A gente voltou lá várias vezes, tá? Agora realmente faz muito tempo que eu não vou, mas assim, né? Virou restaurante de passar quase todo fim de semana lá, né? Quando o cara tava em São Paulo, o pai dela, a gente ia para comer, né? Então, assim, dentro, né, da atenção, né, do cara que está atendendo, né? Olha isso, né? Fantástico. Né? É legal. Enfim, tem várias histórias assim. A Miri perguntou assim, o que você acha desses novos restaurantes que têm como tendência mesas maiores para atender diferentes clientes em uma só mesa? É uma linha oriental isso, né, Alec? Vem da China, né? Vem aquelas mesas grandes, mesa comunitária, para interagir, né? Porque hoje você pega, se você perceber, o casal, um tá na frente do outro, cada um com um celular, parece que um tá mandando mensagem pro outro. Né? Então, esse tipo de mesa comunitária é muito interessante, porque vai te fazer você interagir, sabe assim, uma coisa de conhecer pessoas, e eu acho que é interessante esse tipo de restaurante. É claro que tivemos a pandemia, já muda, né? Uma pessoa desconhecida sentada do seu lado, hoje já... Mas o Brasil nunca teve esse approach, né? Sempre foi aquela coisa separada, aquela coisa toda, né? O oriental não, o oriental é diferente. Isso aí, o restaurante da China é assim, cara, né? Então, é bem oriental essa cultura, né? E eu acho interessante, eu vejo isso como uma estrutura realmente de interação, né? E se você souber lidar com esse tipo de situação, hoje em restaurante você consegue atrair mais clientes, né? Você consegue fazer um ambiente mais descontraído, uma brincadeira, né? Enfim, quem pegar o celular primeiro vai pagar a conta, sei lá, alguma brincadeira assim para tirar essa... Porque realmente é isso mesmo, né, Eric? As pessoas estão extremamente ligadas no celular, enfim, trabalha com isso, o celular é um instrumento de trabalho, né? Então você imagina o que mudou, né, a estrutura digital para as pessoas, mas tem restaurante que ainda quebra um pouquinho desse paradigma e cabe também ao cliente quebrar junto, né? Então eu acho muito positivo mesa comunitária, eu acho bem interessante. Eu acho também, né, eu gosto muito, né, do Bar Balcão, né, ali na região da Paulista também, que eu acho interessante. Outro dia eu fui lá e eles mudaram, né? Eles colocaram um monte de baia. De peças, exatamente. Umas baias, né? Exatamente, né? Dividiu tudo lá, assim, mas assim, transparente e tal. Ainda assim, tá interessante, mas com certeza, né, sem os dispositivos, os displays lá, fica mais interessante, né? E eu lembro há muito tempo atrás também, num bar na Espanha, isso que eu lembro que eu achava muito legal, que era tipo uma taberna, que eram só mesas gigantes, né, de madeira, tal. E lá todo mundo conversava com todo mundo, eu achava isso muito interessante, né? Que eu acho que falta realmente, né, como o Cássio falou, alguma coisa desse tipo no Brasil, né, mano, para criar essa interação, que eu acho muito legal. Que as cervejarias estão fazendo um pouco disso, né, a gente interage mais em cervejarias que tem... Agora nem tanto por causa da pandemia, mas antes da pandemia eram mesas grandes, que você conversava com todo mundo, etc. Mas eu acho que isso é uma tendência. Até agora, devido à questão de aumentar a comunicação entre as pessoas, né, em breve, né, esperamos. Com certeza. Mas eu vejo também que, né, o full design com relação à interação em restaurante, você consegue atrair o seu público de diversas situações, né? Desde um banheiro, né? Quem nunca teve curiosidade de ir no banheiro de um restaurante? Todo mundo, né? Eu sempre. Eu sempre. E parece que não, tem duas linguagens o banheiro do restaurante.
Uma é com relação à higiene e limpeza em geral, né? Você vai no banheiro, você já tem uma informação mínima aí aonde você está entrando. E a outra é a interação, é aquela coisa de, poxa, se o banheiro é assim, o cardápio vai ser super interativo, vai ser uma coisa diferente, enfim. E às vezes tem gente que gosta de ir no banheiro do restaurante para ter ideias, né? Porque parece que não, tem diversas situações aí de decoração, como é que fala? Quando você pega uma coisa velha e transforma, tem um nome, né, Eric? Vintage, tem todas essas... peças vintage. E é muito interessante, né? E você consegue criar uma identidade no banheiro. Você conhece, hoje, com rede social, se você não tiver um painel no seu restaurante, que você interaja, que você vai lá, faz uma selfie de você, que marca que você está no restaurante, que as pessoas sabem, pô, que legal aquilo ali. Também você precisa disso, né? Ou até o cardápio. Hoje não tem, você não pega mais um cardápio, né? Uma coisa assim. Tem várias situações. Ou é QR Code, né? Ou é situação de iPad, ou é a própria... Tem um restaurante que chama Inamo, eu acho que é em Londres, não sei, ou em Nova York, eu não lembro. A mesa é o cardápio, ela é touch a mesa. Eu sabia também. Então, eu acho que é Inamo, né? Digital, né? E hoje tem muito mais restaurantes assim. Naquela época ele foi um dos primeiros. E ela é toda interativa, né? Então, assim, hoje cabe ao proprietário do serviço de alimentação interagir com o seu cliente, criar o diferencial para buscar o quê? Para buscar uma memória, um resgate, e aconteceu que você vai num restaurante não só pela comida, pelo ambiente, né? Pela lembrança, pela aquela coisa diferente, né? Então, eu acho que hoje cabe muito. E o food design tem muito a ver com isso, né? Você consegue finalizar um prato com a identidade do lugar, que nem, vamos dar um exemplo do Jefferson Rueda, que é a Casa do Porco lá. É tudo, né? A xicrinha de café, tem um narizinho com o porquinho, né? A lanchonete da cidade, os cachorros quentes, tem lá o furinho do porquinho, que sabe que é linguiça de porco. Então, hoje você consegue criar um full design, vamos dizer assim, para buscar e potencializar, né? E fortalecer a identidade do lugar, né? Do restaurante, do hotel, do seja o que for, né? É tão bonito, né, Eric? Você tem um diferencial no atendimento, você tem um diferencial de estrutura de informação, né? Pensa, você vai num hotel, né? Olha que diferença. Você vai lá no hotel, aí você chega, você liga pro cara lá, você tem uma palestra no dia seguinte, 8 horas da manhã. Aí você chegou no hotel, pegou o telefone e falou, boa noite, amanhã eu preciso acordar às 6:30 da manhã, tudo bem? Tudo bem, senhor, boa noite, pum, desliga. 6:30 da manhã, toca lá o telefone, você já acorda, aí 6:30 e desliga na tua cara. Ou... que acontece, claro que acontece. Ou tocou, aí atende, bom dia, senhor, tudo bem? São 6:30, o dia está lindo, já está aberto o nosso café da manhã, está chovendo, tem um guarda-chuva para o senhor no armário, tem uma capa de chuva na gaveta e tem um lindo dia. Olha a diferença, como você vai acordar. Exatamente. E é simples. É simples. Você precisou de tecnologia? Não precisou. Você precisou de experiência profissional? Não precisou. Né? É um detalhe mínimo que vai ter o diferencial, cara. O cara vai lembrar sempre disso. Né? E é o que acontece. E o full design é isso. Às vezes é num prato montado, num drink diferente, numa informação da estrutura do que você vai comer, né? E às vezes hoje você faz um evento, aí os caras esperando o prato, né? Que eu já fiz uma vez, esperando o prato. Ué, cadê o prato? Tá ali, o guardanapo é comestível, o lustre é comestível,
o prato é comestível, os talheres, tá ali o seu jantar. É tudo legal, né? Então é isso, eu acho que full design tem muito a ver com isso, né? A estrutura de tendência, de identidade e informação que você quer passar, né? Eu acho legal, assim, e de uma forma muito resumida, assim, eu falo isso, tipo assim, principalmente entender, né, o outro, entender o seu cliente, entender as necessidades dele e entender como você pode surpreender essa outra pessoa, né? Eu acho que isso parece isso é bem complicado, né? Uma coisa que você está muito atento às pessoas, muito ligado ao que acontece no micro-universo de cada pessoa, né? E, cara, sim, essa visão, né? Tipo, o Cássio, cara, parabéns, assim, porque realmente é minuciosa, na verdade. Pessoal, a gente já está aí no nosso horário. Mas que pena, né? Fala aí, pessoal. Tá gostoso o papo. Tá legal, né, cara? Esse tema é muito legal, nossa. Esse tema é muito interessante. Me convidem sempre. Principalmente esse lado humano da interação do cliente, tá vendo? Sim. Da interação do cliente, saber perceber essas questões do ser humano que tá ali e tal, eu acho muito importante. Hoje em dia, às vezes, falta um pouco. Com certeza. Temos quanto tempo ainda aqui? Quanto tempo você quiser, a gente pode falar à vontade aí. Aqui também só aquele exemplo que eu ia dar de exemplo. Aquele exemplo que eu falei para lá, me lembra do exemplo. Fala. Tinha um evento que era dentro de uma joalheria chiquérrima, que estava patrocinando, certo? E essa marca de champanhe, ela teve o cuidado de montar essas flutes, que é a taça de champanhe específica, com uns bordadinhos de diamantes, Swarovski, sabe aquela coisa que estava divulgando. E ela muito chique o negócio. Olha para você entender o que acontece. E o que aconteceu? Eles queriam que isso era dentro de um shopping, certo? E que precisava divulgar o coquetel que estava dentro dessa relojaria. É uma joalheria bem famosa, não vou falar nome, mas é uma coisa top, assim, né? Então, ver circulação, aquela coisa toda. E o menu foi vendido como finger food, tá? Finger food é o quê? Comida de bocado. Bem com os dedos. Certo? Você come com os dedos e continua com o quê? Com a taça, certo? Foi servido 2 canapés e depois veio um bowl quente. Aí o que aconteceu? Forçou todo mundo a soltar a taça. Porque ele precisava pegar o bowl, precisava pegar o talher para comer. E aí perdeu a identidade do evento, porque era aquela taça o tempo todo na mão, num menu finger food. Percebe a diferença? O que é importante? Full design nessa situação, eu vou criar um menu como se o cara tivesse com um super bonder naquela taça. Ele não vai soltar dali de jeito nenhum, né? E aí criou esse bowl com o garfinho, soltou a taça, acabou a identidade do lugar. Olha que situação, Eric. Né? Sim, isso foi porque eu, no Senac, eu dava um curso de finger food, né? Só que tem muita gente que entende finger food como bolzinho, colherzinha, né? Que você tem que o quê? Usar as 2 mãos. Usou as 2 mãos, não é finger food mais. Né? É petit gourmet, tem outras nomenclaturas. E nesse evento, nessa situação, eu fiquei sabendo, é claro, não fui eu, teve esse resultado super negativo. E um detalhe, você vê, e o full design para isso é muito importante. O que você faria? Né? Colherzinha só, você põe na boca e acaba, né? Vulavazinho que você pega e coloca.
shotzinho lindo, maravilhoso que você só toma e percebe? E aí acontece isso. Então, o full design tem que estar ligado realmente ao contexto, tem que estar ligado à informação, tem que estar ligado à comunicação. É muito importante isso. Esse caso realmente é um exemplo interessante, porque assim, você acabou fazendo ter contato com a marca ali, né? Que era justamente essa brincadeira da taça e tal. Ou seja, a experiência da marca foi modificada por causa dessa situação da taça, né? Eu concordo totalmente. São muitos detalhes, né? Então, a gente vê que é muito importante do design, né, cara? É fantástico. Com certeza. Muitos detalhes. É vontade, viu? A Miri está falando assim, mas não faltou, nesse caso, uma interação entre os profissionais envolvidos? Poderia. Comunicação, sim. Com certeza. Com certeza. É que a partir do momento que você tem essa informação de menu, isso aí já deveria ter sido entendido no briefing, né? Na reunião, tem visita técnica, tem uma série de informações. Mas aí realmente passou, né, a informação tanto do lado de quem contrata, quanto do lado de quem é contratado. Concordo, sim, com certeza. Pessoal, mais questões aí? Cássio, mais alguma questão aí? Alguma historinha? Eu gosto de interação. Vamos fazendo perguntas aí que eu vou falando. Mas tem muita coisa para falar, né, Eric? Eu sei, então, as histórias do Cássio são sempre muito boas, assim, né? Conta aí, ué. Uma vez ele já contou várias histórias boas, né? Agora mais umas aí. Viviane, desculpa, você ia falar? Não, fala para ele contar mais, eu amo história. Eu já estou aqui sentada, eu adoro uma história. Tem quase 28 anos de profissão, tem muita coisa, muita história. Sim. Inteira falando e não acaba. Mas, ó, pessoal, se ninguém mais tiver questões, perguntas aí, a gente já passou do nosso horário aqui, a gente também não quer tomar o tempo aí do Cássio, da Viviane. Não, imagina, tranquilo. Oi, né? A gente também está tranquilo aqui. E outra questão aí para apresentar para gente. Só lembrando, tá, pessoal? Na próxima semana a gente já lança. Na próxima semana vai ser. Já tem tá? Mas nossos perfis. Não vi. Agora já começou a falhar o som. Esse aqui é o problema do Instagram. Começa a passar de uma hora, começa a falhar o nosso som. A Miri aí mandou que achou o assunto fantástico. Valeu, Miri. Pessoal, valeu quem veio hoje aqui. Valeu por assistirem. Realmente esse tema é super fantástico. Também gosto muito. Então, Cássio, super obrigado. Imagina, aqui. Prazerzaço. Tenho certeza disso. Viviane, valeu. Tá? Obrigado mesmo. Valeu, gente. Agradeço a todos aí. Super valeu. Viviane? É isso aí, gente. Só lembrando de vocês, às vezes, darem uma olhada lá no nosso canal do YouTube, porque já tem a da semana passada, a gravação da live do Felipe Paim, que foi sobre acústica. E em breve, lá para quinta-feira, também teremos a do Cássio. E já tá com bastante coisa lá para vocês assistirem, bastante live gravada. Isso aí. Parabéns. Isso aí. Gente, super valeu. Muito obrigado. Valeu, gente. Cássio, valeu. Tchau.